Neste vídeo, 3 notícias. A primeira, o jogo continua no sábado, né? FPF. Me ajude, meu amigo. Me ajude, que desorganização. Bom, o jogo continua no sábado. Depois, Romarinho pode estar indo para o Mirassol. E lateral esquerdo, português, ex-Napoli, pode estar chegando no Sport. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bom, vamos lá ver o seguinte. A gente aqui publica vídeo todos os dias, toda hora, todo instante, né? É igual a uma emissora de televisão, só que com mais constância, porque na emissora de televisão você tem que esperar amanhã, por volta do meio-dia, para assistir o Thiago Medeiros. Aqui não. Aqui você vê vídeo falando do Fortaleza, do Sport, do Bahia, do Vitória, do Ceará, do Santa Cruz, toda hora, todo instante. É ou não é? Então a gente está aqui sempre em cima da notícia, trazendo o acontecimento, para que você fique por dentro de tudo, para que não tenha que esperar a televisão amanhã. Então o que é que acontece? O jogo Sport, no caso Santa Cruz e Sport, o segundo jogo da semifinal do campeonato, estava marcado para o próximo sábado, agora às 4h30 da tarde, sábado, dia 15. E aí teve uma notícia hoje de que o jogo seria no domingo às 16 horas, ou seja, saiu do sábado das 16h30 para o domingo, dia 16, às 16 horas. Beleza, tudo bem, houve uma mudança, tal. Aí a gente vem aqui e faz um vídeo falando, olha, o jogo já não é mais sábado, é domingo, aquela coisa toda. Bicho, passado uma hora e meia, que a gente vem e grava vídeo, aí vai a federação, muda de ideia e volta o jogo para o sábado no mesmo horário, ou seja, sábado, dia 15, às 16h30. Isso porque o Sport não concordou com a mudança, porque não havia tempo hábil para poder... Assim, o Sport vai jogar com o Vitória na outra semana, não tem tempo, gente. Ou seja, o Sport joga domingo, aí tem segunda, terça para jogar na quarta com o Vitória pela Copa do Nordeste. As coisas não podem ser assim. As coisas não são da cabeça do senhor presidente da federação, que sai mudando tudo, atendendo pedido de um, de outro. Aí o Sport foi e... não é? Não. E aí a federação teve que voltar atrás e o jogo agora vai ser no sábado. Que bagunça, hein? Federação Pernambucana de Futebol. Que bagunça. Bom, a outra notícia aqui é que Romarinho pode estar de saída do Sport, tá? Segundo notícias de bastidores, o atleta supostamente não estaria insatisfeito no Sport, mas queria mais minutos, porque o atleta praticamente não jogou com o Pepa, né? Ele entra e tal, mas não em comparação a outros atletas. A verdade é que Romarinho, quando estava jogando muito bem pelo Sport no ano passado, quem era o treinador era Mariano Sosso, né? Então Romarinho sofreu uma lesão, passou alguns meses fora, e aí chegou o Pepa e não viu o Romarinho jogar, né? Então Romarinho voltou de lesão e não voltou com a mesma, digamos assim, disposição ou o mesmo futebol de antes. Então não chamou muito a atenção de Pepa. Então o Romarinho hoje é reserva, né? Só que nesse intervalo o Sport trouxe Gustavo Maia, o Sport trouxe o Leno Lobato, o Sport trouxe o Carlos Alberto, o Sport saiu contratando. E o elenco do Sport hoje está muito mais reforçado. Hoje a gente pode dizer que nós temos bons pontas de um lado e do outro. Inclusive o Romarinho faz parte deste elenco com bons pontas, não é? Só que o Romarinho entrou nos jogos que entrou e não fez assim grandes partidas, né? Então dizem que o Mirassol estaria interessado em contratar o jogador. O Mirassol, que supostamente é um adversário direto ao lado do Sport contra, fugir do rebaixamento, né? Então o Sport estaria reforçando o Mirassol da vida. Apesar de que eu vou muito na vibe do Pepa de dizer que o Sport não vai entrar para não cair. O Sport vai entrar para tentar buscar algo grande, pelo menos uma Sul-Americana. Então, na filosofia do treinador, o Sport não vai entrar para lutar para não cair, ele vai entrar para lutar por coisas grandes, não lutar apenas para não cair. Mas muita gente acha que o campeonato do Sport é aquele de manutenção, né? E aí estaria o Mirassol competindo com o Sport. Romarinho seria um reforço muito grande para a equipe do Mirassol. Romarinho, se não me engano, tem contrato até final de 2026, se não me engano. Então teria aí mais um ano e meio. Ou é 2027, enfim, acho que o Romarinho tinha os 3 anos de contrato, era 24, 25 e 26, exatamente. Eu acho que o contrato de Romarinho vai até o final de 2026, né?
Aí a gente não sabe se Romarinho iria emprestado para o Mirassol ou se o Mirassol faria uma proposta de compra do jogador. Vamos aguardar. Agora, eu não negociaria Romarinho, velho. Eu, Linésio, eu sendo Yuri Romão, não faria negócio. Primeiro porque Romarinho não vai sair por um valor muito alto. É capaz do Sport talvez recuperar o que gastou comprando ao Fortaleza e só. Então eu prefiro manter o jogador, sinceramente. É conversar com o cara para que ele continue treinando, que vai ter as suas oportunidades. Agora, eu prefiro manter o Romarinho no Sport do que negociá-lo, seja em definitivo ou emprestá-lo para outro clube de Série A, como por exemplo o Mirassol. Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. Aí vocês estão vendo o perfil do jogador Mário Rui. Ele é português, lateral esquerdo, tem 12 jogos pela seleção principal de Portugal. Neste momento ele está sem clube, mas o último clube dele foi o Napoli. Ele está sem clube desde 1 de janeiro de 2025, ou seja, mais ou menos aí 2 meses e meio sem clube. O histórico de transferências do jogador coloca ele praticamente toda a carreira no futebol italiano, né? Apesar de que lá atrás, no comecinho, ele jogou no futebol português, como é óbvio, já que ele é português. Mas no futebol italiano, você veja que ele tem passagens pela Empoli, pelo Parma, pela Roma, também Roma da Itália, pelo Napoli, ou seja, é um jogador experiente, né? E agora, em janeiro de 2025, ficou sem clube. Na Itália, ele conquistou o título de campeão da Série A italiana pelo Napoli, na temporada 22 e 23, e na temporada 19 e 20 também pelo Napoli ele foi vencedor da Taça da Itália. Já com a seleção portuguesa em 2019, ele foi vencedor da Liga das Nações da UEFA. É lateral esquerdo, e aí a gente sabe que seria um reforço bom para o Sport, né? Já um jogador, não vou dizer veterano, mas já passou dos seus 30 anos, é um cara muito experiente que talvez viesse para agregar o Sport. Muito possivelmente, talvez tomando até a posição de titular do Igor Cariús, tá, gente? Se o Cariús não abre o olho, chega um cara muito experiente para tomar a posição de titular dele. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, o Igor Cariús andou recebendo aí umas sondagens, não é? Mas segundo a própria imprensa, o jogador falou que quer ficar no Sport, porque em um momento mais difícil aí, onde praticamente o futebol fechou as portas para o Igor Cariús, o Sport segurou a barra dele e assim, deixou ele treinar, e você sabe essa história do Igor Cariús, né? Deixou ele treinar e tal, então ele meio que tem essa dívida de gratidão aí com o clube, e parece que ele quer ficar no Sport, tá, gente? Depois tem a questão do Dalbert, que muita gente diz que o Dalbert não é um lateral para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas lembre-se que o Dalbert também jogou no futebol italiano, né? Ele também jogou, inclusive jogou na Inter de Milão, gente, o Dalbert, entende? Eu, sinceramente, eu gosto do futebol do Dalbert. Eu acho que o Sport, se mantiver o Igor Cariús, o Dalbert e o Mário Rui, se for contratado, teremos 3 bons laterais na lateral esquerda. Assim como eu acho que temos 3 laterais que são bons o suficiente para ajudar o Sport na Série A. Hereda, o Matheus Alexandre, né? Acho que é Matheus Alexandre e o Di Plácido, apesar de que o Di Plácido, o contrato se encerra agora no meio do ano. Gente, é o seguinte, nós não podemos ter 3 Roberto Carlos, 3 Cafus, 3 Jorginhos da vida, não, gente, não dá. Não podemos ter 3 russos, lembra de russo, quem é torcedor do Sport? Não dá, gente. Então a gente vai ter que oscilar de bons jogadores para médio e fraco para compor o elenco, né? Eu acredito que numa Série A, o Di Plácido, o Matheus Alexandre e o Hereda, tá bom na lateral direita, tá bom. E na lateral esquerda, o Igor Cariús com o Dalbert e agora com o Mário Rui, seriam realmente 3 bons jogadores na esquerda e 3 bons jogadores na direita. Eu acho que esses 6 laterais que nós temos, dá para levar o Sport na Série A do Brasileiro. É uma questão de raça, gente. É uma questão de raça, de vontade, não é? Ah, você pode ter o seu favorito. Ah, eu prefiro o Igor Cariús na esquerda. Eu também. Eu também prefiro o Igor Cariús. Aí você pode dizer, mas eu prefiro o Hereda na direita. Eu também. Nós podemos ter os nossos favoritos. Mas eu acho que Di Plácido e o Matheus Alexandre no banco, o Mário Rui ou o Dalbert no banco também, como reserva, tá de bom tamanho, gente. Eu acho assim. Porém, o jornalista Felipe Holanda trouxe a seguinte informação. Entrei em contato com a direção do Sport, que negou o interesse do clube na contratação de Mário Rui do Napoli. Sabe como é, né? Não dá muito para acreditar em diretoria, né? Nesse sentido aí não, porque os caras escondem o jogo, né? Mesmo a janela de transferência
estando fechada nesse momento, apesar de que abriu uma nova janela, mas só para jogadores que foram registrados em estaduais, o Mário Rui, sem clube, ele pode ser contratado, ok? Então, parece que é uma indicação do Pepa, ele parece que é amigo do Sérgio Oliveira, deve conhecer o Paciência também e tal, se bobear também conhece o João Silva, que também é o outro português do esporte. Deve estar rolando aí umas conversas de WhatsApp, uns áudios, umas fotos, né? Do tipo, Recife é assim, assado, vem pra cá, é bom, o clube paga em dia, tamo legal, tal. Hein? Deve estar rolando um diálogo, né? E o jogador tá sem clube. Um jogador sem clube não pode pedir tanto, né? Só se ele tiver um mercado extraordinário. E esse aí já tá com seus 30 e pouquinhos anos, talvez venha para um contrato de, sei lá, 1 ano e meio de contrato, né? Termina aí 2025 e 26, muito possivelmente. Não sei. Vamos aguardar, tá, gente? A gente, quando menos espera uma possível contratação do esporte, aparece essa bomba, mas não sabemos se é perua ou se é verdade. Vamos aguardar, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!